Bom dia, mais uma escola dominical começando. Pai, obrigado a Deus por mais esta oportunidade. Nós vamos estudar a Tua Palavra e queremos pedir iluminação do Teu Espírito Santo para que os nossos corações eles sejam aquecidos pela Tua Palavra e assim estejamos sendo conduzidos pelo Senhor para a realização da Tua vontade. Por Cristo Jesus. Amém. E vamos dar continuidade ao estudo da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Hoje, capítulo 1, os versículos 12 a 21. Os fundamentos da fé cristã. Para iniciar, nós vamos colocar um vídeo para vocês. É uma poesia da Cecília Meirelles. Ela é ilustrada e o nome da poesia, ou isto ou aquilo. E é só para ilustrar a intenção do apóstolo Pedro em fazer com que lembremos, nós vamos ver isso no texto, as verdades do Evangelho. É uma figura de linguagem usada nessa poesia, que é a repetição. Assistam ao vídeo. O isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Vamos fazer a leitura do texto de forma a tomar conhecimento do assunto que vamos estudar hoje. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é o texto que vamos estudar.
e faremos algumas divisões para que entendamos todo o processo, toda a intenção, toda a orientação desse texto para as nossas vidas. Nós assistimos ao vídeo que usa a figura de linguagem da repetição. No texto, Pedro também faz uso dessa figura de linguagem que é a repetição. E o objetivo de fazer uso dessa linguagem, dessa figura de linguagem que é a repetição, é para que 3 verdades não sejam esquecidas. A primeira, a verdade do Evangelho foi atestada pelo testemunho dos apóstolos. A segunda, a verdade foi atestada pelo testemunho dos profetas. E a terceira, a verdade foi revelada. Vamos olhar agora os versículos de 12 a 15. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Tá? Diz assim: por esta razão sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O primeiro item que nós vamos estudar é o valor da repetição. Nesse trecho, Pedro escreve a necessidade, ou sobre a necessidade, dos seus destinatários de lembrar acerca de algumas coisas. Então, eles deveriam ser lembrados. Esse é o objetivo do apóstolo Pedro. Lembrar. Pedro revela o seu cuidado pastoral nesse momento. Lembram que quando ele teve uma conversa com Jesus, depois da negação, que Jesus dizia para que ele pastoreasse as suas ovelhas? É esse coração de pastor que Pedro revela nesse instante. Ele queria que a igreja, ou aqueles que estivessem recebendo a sua carta, e agora nós que a lemos muito tempo depois, de forma alguma esquecesse as verdades cristãs. E ele mostra a sua prontidão em trazer à memória tais verdades ou doutrinas, né? E essas doutrinas, essas verdades, elas precisam ser conhecidas por cada um de nós, e ele diz que aquelas pessoas às quais ele escrevia, elas já tinham essa verdade presente com ela, tá? E também nela confirmados. Mas também é preciso que relembremos isso. E é o objetivo do estudo que nós estamos fazendo. Relembrar, né, as verdades da doutrina cristã. Recordar a verdade do cristianismo. É o objetivo de Pedro escrever essa carta. Portanto, nós encontramos o apóstolo Pedro trazendo isso à memória da igreja a qual ele escreve. E no versículo 12 nós temos a seguinte expressão: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Estas coisas, elas podem ser referência àquilo que ele já escreveu para a igreja. E isso está na introdução, né? Está nos versículos que nós estudamos a semana passada. Nós temos essas lembranças ligadas aos seguintes fatos: as grandes e preciosas promessas, versículo 4, também ao fato de que se deve acrescentar à fé a excelência moral, e aí nós temos os versículos 5 a 7, e ainda
ele pode estar fazendo referência usando essa expressão, trazer-vos lembrados acerca destas coisas, a necessidade de ser ativo e frutuoso no pleno conhecimento de Jesus Cristo, que são os versículos 8 e 9, né, do texto estudado a semana passada. Primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, nós estudamos a semana passada, versículos 3 a 11. E assim ele está trazendo à memória, ou fazendo com que houvesse uma repetição do assunto que ele já havia discorrido. Também nesse versículo, ele fala sobre, ou neste primeiro trecho que nós destacamos, nesses versículos, ele fala sobre a urgência de lembrar. Os versículos 13 e 14 dizem assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro, ele tem uma disposição, tem eu vou usar o termo ansiedade no seu coração, né? E essa ansiedade é a seguinte: usar o tempo que lhe resta para realizar esta incumbência. A incumbência de trazer à memória aquilo que está relativo, ou aquilo que é relativo às verdades do Evangelho. Entende que isso é justo, né? Está no versículo aqui. Também considero justo, né? Porque se ele recebe a incumbência, o ministério de pastorear a igreja de Cristo, ele precisa pastorear essa igreja, trazendo para essa igreja a lembrança, a recordação, e aí vem a necessidade ou a urgência da repetição, de fazer lembrar as coisas que já foram ensinadas. Por que que ele tem essa urgência no seu coração? Porque ele entende que a sua partida está próxima. E partida aqui está no mesmo sentido de morte, né? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E com isso ele vê a urgência de fazer com que essas verdades, essas doutrinas, elas sejam novamente expostas, novamente explicadas, novamente apresentadas para a vida da igreja. E aí no versículo 15, nós temos a vantagem de lembrar. Quando ele fala sobre a necessidade de trazer lembradas as coisas já ensinadas, quando ele fala que esse é o ministério dele, ele precisa fazer isso antes da sua morte, ele diz assim: mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O propósito realizado não é um propósito realizado tão somente para aquele momento, para dizer, para lembrar, para falar: olha, existem alguns falsos mestres que estão deturpando o evangelho e eu quero trazer para vocês, para que vocês tenham na lembrança de vocês, para que vocês recordem alguns princípios. E pronto. Mas a intenção dele é fazer com que isso perdure até mesmo após a sua morte. E nós vemos como Deus, usando o apóstolo Pedro, ele dá sequência a essa intenção do apóstolo Pedro e faz com que a sua mensagem chegue até nós hoje. E aí nós vemos claramente esse versículo, né, da palavra de Deus, escrita manifestando a intenção do apóstolo Pedro sendo cumprido para que nós estivéssemos hoje recebendo essas orientações ou tendo
a oportunidade de trazer à memória, de repetir para nós as verdades do Evangelho. Essa é a vantagem da lembrança. Ela perdura, né? Ela vai sendo lembrada, né? A verdade vai sendo recordada, ela vai sendo repetida, né? E as verdades do Evangelho, elas podem ser estudadas a qualquer tempo. Agora nós vamos para os versículos seguintes, que vão mostrar para nós, né, a primeira lembrança que nós falamos que o apóstolo queria trazer, né, à memória com a repetição das doutrinas, que é a verdade do Evangelho sendo atestada pelo testemunho dos apóstolos. A verdade, ela foi atestada. Versículos 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, ele organiza agora o seu pensamento para falar sobre essa verdade atestada em 3 partes. A primeira, não é fábula inventada. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Também ele fala sobre os testemunhos dos apóstolos, né? Ou seja, ele fala sobre a ação dos apóstolos ou a oportunidade dos apóstolos de se tornarem testemunhas oculares desse fato. Ele e os seus companheiros. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E a terceira parte, ele fala sobre o testemunho do próprio Pai, ou o testemunho do próprio Deus, o testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo. Aí ele diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A aprovação que nós temos aqui, ou o atestado da verdade, ele parte, né, por 3 caminhos. Primeiro, não é fábula inventada. O que ele está trazendo para as pessoas não foi algo engenhosamente elaborado ou inventado, mas algo que aconteceu. Era um fato histórico. E para comprovar o fato histórico, havia o testemunho dele mesmo, com os seus companheiros do colegiado apostólico. Eles foram testemunhas oculares desses fatos. E não bastasse ele falar a respeito do acontecimento histórico, de que ele era testemunha, ele ainda fala a respeito de um testemunho dado pelo próprio Deus quando acontece a transfiguração. E lembramos que na transfiguração Pedro estava presente, né, e ele ouviu a voz vinda do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aqui alguns pontos importantes, né, especialmente para fazer um contraponto com a mensagem dos falsos mestres, que era uma mensagem humana. Na sequência, nós temos a verdade atestada por testemunho profético, ou por testemunhas proféticas. A palavra profética, ela é confirmada. Versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética.
E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda de Cristo. E na transfiguração, essa verdade ela foi confirmada pela presença representativa da lei e dos profetas Moisés e Elias. Por isso, então, nós temos uma confirmação daquilo que foi anunciado no Velho Testamento com aquilo que aconteceu na história de Cristo Jesus. E a palavra de Deus, escrita pelas pessoas que estavam retratando, né, o nascimento e o ministério de Cristo Jesus, eles sempre colocavam alguns versículos do Antigo Testamento dizendo, olha, isso está acontecendo para confirmar o que foi dito pelo profeta tal. E aí então nós temos a palavra profética confirmada. Não foi uma palavra profética que veio de uma forma aleatória ou como acontecia com os falsos profetas, uma palavra para agradar alguém. Foi uma palavra dada para mostrar a ação de Deus e agora os apóstolos ou os escritores do Novo Testamento, eles estão confirmando. E Pedro está escrevendo no versículo 19 a respeito disso. A palavra profética foi confirmada. E uma vez confirmada essa palavra profética, ela é digna de crédito. Fazei bem em atendê-la. O apóstolo Pedro agora, ele exorta os seus ouvintes, aqueles que estão lendo a sua carta ou os seus leitores, a atender aquilo que foi escrito na palavra de Deus. Pois essa palavra de Deus é a palavra que traz salvação. E aí o apóstolo Pedro, ele compara essa mensagem da palavra de Deus, essa mensagem profética, que é digna de crédito, como sendo uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E aí é a luz que dissipa as trevas. É a mensagem salvadora em Cristo Jesus, a luz do mundo. É aquilo que vem, ou a mensagem que vem para tornar o dia perfeito, né? Para que Jesus, a luz do mundo, seja conhecido. Até que o dia clareie. Aqui pode ser uma referência à segunda volta, ou à segunda vinda de Cristo, ou à volta de Cristo, porque ali acontece, ou com a volta de Cristo, acontece uma nova alvorada para o mundo. As coisas agora, referente à salvação, estão fazendo sentido e se completando. A palavra, a mensagem, ela foi confirmada pelos profetas, ela é digna de crédito. Também temos que a verdade foi revelada. No versículo 16, ele faz a afirmação de que a verdade do Evangelho não foi fábula engenhosamente inventada. Agora, ele vai fazer uma afirmação muito categórica a respeito da inspiração da Escritura, ou da Palavra de Deus, ou da inspiração, vamos chamar agora da Bíblia. As Escrituras não são de particular elucidação. Sabendo primeiramente isto, é o versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que Pedro quer dizer com isso? Não há particular elucidação, ou seja, não houve ou não vieram as Escrituras por vontade humana. Essa é a particular elucidação. Não foi um ato da vontade humana, e sim um ato da vontade de Deus. Deus está por trás de cada ação da revelação.
Deus está por trás por cada ato da revelação da palavra de Deus ou da Bíblia, né? Daquilo que são as verdades do Evangelho para os nossos corações. As Escrituras, elas são de inspiração divina. Aí o texto vai dizer assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Houve uma ação de Deus na vida das pessoas. As pessoas foram movidas, né? Foram orientadas por Deus. E aí nós precisamos trazer aqui uma curiosidade. A palavra que denota a ação do Espírito Santo, né, é o vento. Por exemplo, Atos 2, nós temos lá um vento impetuoso, né? Surgiu no momento em que aconteceu a manifestação, né, ou a descida do Espírito Santo. A palavra Espírito no hebraico, ela traz a ideia de sopro, a ideia de vento. E aqui o apóstolo Pedro, ele usa a palavra movidos. E essa palavra, ela é usada para falar do navio que é movido pelo vento, impulsionado pelo vento, que tendo como fonte motivadora ou motriz, né, o vento, para que ele possa fazer o seu deslocamento. Então nós temos a palavra, os homens sendo movidos pelo Espírito Santo, né? A ação do vento soprando para que eles fossem conduzidos a realizar a vontade de Deus, escrevendo, né, aquilo que nós estamos chamando de verdade do Evangelho. Deus é o autor das Escrituras, que usou o homem. Vamos dizer que o homem ele coparticipa na autoria das Escrituras, né, mas como sendo um instrumento de Deus para a manifestação da sua vontade e para dar seguimentos aos seus planos e propósitos. Vamos concluir. Os fundamentos da fé cristã estão revelados na Bíblia, palavra de Deus. Pedro e todos os demais que foram usados por Deus esforçaram-se para que tudo fosse trazido à lembrança, ou para que perdurasse até mesmo após a morte de cada um deles, para que nós tivéssemos a oportunidade de estudar e de aprender esses princípios ou esses fundamentos. Também precisamos entender que a ação de Pedro, e aí eu quero usar a poesia de Cecília Meirelles que nós ouvimos no início do nosso estudo, né, para que a gente não fique, né, entre o isto ou aquilo. Né? Porque agora já não é mais a figura de linguagem da repetição, mas a figura da dúvida, ou isto ou aquilo. Nós precisamos entender que quando o apóstolo Pedro, ele procura escrever, trazendo à lembrança das pessoas tudo quanto tem sido ensinado, ele faz isso para que a nossa vida fosse firmada nessas verdades. Nós precisamos estudar a palavra de Deus ou os fundamentos da fé cristã de uma forma sistemática e constante. Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra. E agora, Senhor Deus, dá-nos um coração aberto e atento a estes princípios, para que possamos, Senhor Deus, tê-los bem claros e guardados
e que os mesmos estejam direcionando as nossas ações para a honra e glória do teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Terminamos mais uma escola dominical. Meu desejo é que vocês tenham um bom dia, abençoado por Deus, com sua paz, e espero encontrar você logo mais à noite, no culto onde estaremos celebrando a ceia do Senhor. Lembrem-se de preparar os elementos da ceia, para que no momento adequado estejamos juntos, celebrando mais uma vez a nossa salvação e ressurreição em Cristo Jesus. E também trazendo ao nosso coração a esperança de participar da grande ceia do Cordeiro quando estivermos na presença do nosso Deus. Um bom dia, Deus abençoe, Deus os fortaleça. Amém.